Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Mais uma vez aqui, professor Heraldo Cunha, com mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase de EJA. Conteúdo da aula de hoje, hoje iremos estudar um assunto interessante de literatura, a Semana de Arte Moderna de 1922. Então vamos lá começar a Semana de Arte Moderna de 1922. Vamos primeiro, antes de falarmos sobre a importância, vamos entender o contexto histórico em que ocorreu a Semana de Arte Moderna. O modernismo chegou ao Brasil no ano de 1922 por meio da Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22. O evento ocorreu entre 11 a 18 de fevereiro, sendo cada um desses dias dedicado para uma área diferente no campo das artes: pintura, escultura, poesia, literatura e música. Aí ao lado nós temos o cartaz da época divulgando a Semana de Arte Moderna, que foi realizada em São Paulo em 1922. Há quase 100 anos, né? 98 anos aí. O local escolhido para o evento foi o Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Está aí abaixo um registro fotográfico do Teatro Municipal de São Paulo, que foi realizado entre 1902 e 1927. Entre esse período foi tirada esta foto, como era então o Teatro Municipal de São Paulo. E ao lado nós temos a capa do catálogo da exposição da Semana de Arte Moderna, desenhado por Di Cavalcanti. Di Cavalcanti é um grande artista plástico brasileiro. Olha ali, Semana de Arte Moderna, catálogo da exposição São Paulo, 1922. E aqui nós temos, nesta imagem, o programa da Semana de Arte Moderna. Vejam aí, Teatro Municipal. Vejam como se escrevia teatro, era com TH. Teatro Municipal, Semana de Arte Moderna, programa com 2 M's, programa do primeiro festival, segunda-feira, 13 ou 18 do corrente, e às 20, e aí tem o horário, tem a primeira parte, a segunda parte, dizendo tudo o que irá acontecer da Semana de Arte Moderna e os preços dos ingressos, né, para os recitais. Não há registro de quem foi o idealizador do evento, quem idealizou o evento. Não há registro, mas sabe-se, no entanto, que a motivação era a de transformar os antigos conceitos do século XIX. Embora o principal centro de insatisfação estética seja, nesta época, a literatura, particularmente a poesia. Então, movimentos como o futurismo, o cubismo e o expressionismo, que começavam a despontar na Europa, começavam a influenciar os artistas brasileiros. Muitos artistas brasileiros eles viajavam para a Europa e tinham contatos, né, com os expoentes destes movimentos, o futurismo, o cubismo, o expressionismo, que eram movimentos novos, né, modernos, e influenciavam os artistas brasileiros que retornavam ao Brasil com uma ideia de renovação, né, porque eles estavam insatisfeitos com os antigos conceitos do século XIX. Vejam aí a imagem do grupo modernista de 1922. São os principais articuladores da Semana de Arte Moderna e o seu grupo, entre eles os escritores Oswald de Andrade, Rubens Borba de Moraes, Cândido Mota Filho, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, que é pernambucano, recifense, Graça Aranha e Paulo Prado. No entanto, como toda inovação, a semana não foi bem recebida pelos mais tradicionais. E a crítica não poupou esforços para destruir suas ideias. Tudo que é novo incomoda as pessoas, os conservadores principalmente. O período da época era o período político, era da República Velha, liderada por oligarcas do café, e da política conservadora que então dominava o cenário brasileiro. A burguesia, habituada aos modelos estéticos europeus mais arcaicos, mais antigos, sentiu-se agredida em sua sensibilidade e insultada em suas preferências artísticas. Vejam aí, a Semana de Arte Moderna causou inúmeros protestos. Vejam aí ao lado, esta imagem, uma charge da época ironizando os objetivos modernistas. Vejam ali, ó, Dom Quixote em São Paulo. Dom Quixote fazendo uma referência ao personagem do escritor Miguel de Cervantes,
o escritor espanhol, em sua obra Dom Quixote de la Mancha. Então, Dom Quixote era um personagem que ele era considerado louco, perturbado psicologicamente, lutava contra moinhos de vento. Então, foram comparados os modernistas com Dom Quixote. E aí os próprios modernistas, aí uma caricatura, uma charge, né, dizendo, nós temos talento, mas com ironia, ironizando todos os articuladores da Semana de Arte Moderna. Eventos antecedentes. Então, para entendermos o que realmente foi a Semana de Arte Moderna, é importante a gente estudar alguns eventos que a antecederam, que aconteceram antes da Semana de Arte Moderna. Então, alguns eventos são considerados determinantes e, de alguma forma, contribuíram com a realização da Semana de 1922. Em 1912, 10 anos antes, Oswald de Andrade, ao retornar da Europa, traz as ideias de futurismo de Marinetti e afirma: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. O que é o parnasianismo? O parnasianismo surgiu na França durante o século XIX com o objetivo na criação de poesias perfeitas. O movimento foi essencialmente poético, utilizava um vocabulário culto e construções textuais complexas. Tinha como objetivo retomar a cultura clássica. Então, o parnasianismo, esse estilo literário, era o que imperava na época, era o que agradava à elite econômica do país. Então, Oswald de Andrade, em 1912, já dizia, após retornar da Europa e observar novos movimentos como o futurismo, ele disse que o Brasil estava atrasado 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Em 1913, Lazar Segal. Lazar Segal foi um pintor lituano, da Lituânia. Ele realiza, entre aspas, palavras de Mário de Andrade, que disse: a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país. Então, em 1913, Lazar Segal veio ao Brasil e realizou uma exposição de suas obras. E as características de suas obras já eram com expressões, com objetivos modernos. Vejam os traços de uma obra de Lazar Segal, que ele pintou entre 1917 e 1918. Duas amigas, olho sobre tela, média 85 centímetros por 79 centímetros. Vejam os traços aí, fugindo bem do classicismo, do realismo, já com os traços mais modernos, bem próximos ao cubismo de Picasso. Em 1914, acontece a primeira exposição de Anita Malfatti, que retorna da Europa impregnada de influências pós-impressionistas. Está aí a imagem de Anita Malfatti, pintora brasileira, e uma obra sua, um óleo sobre tela de 1909, intitulada Burrinho Correndo. Em 1917, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, considerados os dois grandes líderes da primeira geração do modernismo brasileiro, se tornam amigos. Ocorre a publicação de Há uma gota de sangue em cada poema, um livro de poemas de Mário de Andrade, que utilizou o pseudônimo Mário Sobral. O pseudônimo é um falso nome, ele usou outro nome como autor, na autoria do livro. Ele assinou a obra, que era chamada de obra pacificadora, porque ele protestava contra a Primeira Guerra Mundial, que em 1917 estava em plena Primeira Guerra Mundial. Está aí ao lado a edição de Há uma gota de sangue em cada poema. Vejam acima, ali, a autoria de Mário Sobral, né? Pseudônimo de Mário de Andrade. E aí a imagem de Mário de Andrade e do seu amigo, também escritor, Oswald de Andrade. Também em 1917, a publicação de poemas regionalistas de Menotti Del Picchia, Moisés e Juca Mulato, dois poemas que obtém sucesso junto ao público. Publicação de Manuel Bandeira, escritor pernambucano, recifense, A Cinza das Horas. O músico francês Darius Milhaud, que mora no Rio de Janeiro, se entusiasma com os estilos musicais machixe, samba e os chorinhos de Ernesto Nazaré. E se encontra com Villa-Lobos, o grande maestro Heitor Villa-Lobos. E aí as imagens dos quatro: Menotti Del Picchia, Manuel Bandeira, Darius Milhaud e o maestro Villa-Lobos.
Também em 1917 ocorre a segunda exposição de Anita Malfatti. Ela fez a primeira em 1914 e agora em 1917 ela fez a segunda exposição de pinturas, exibindo quadros expressionistas, criticados com dureza por Monteiro Lobato. O grande escritor brasileiro Monteiro Lobato, infelizmente, ele foi determinantemente contra o movimento modernista. E ele, no artigo Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo, esse artigo foi considerado o estopim do modernismo brasileiro, porque ele fez Monteiro Lobato fez duras críticas, não é? à exposição de Anita Malfatti. E esse artigo ele gerou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento. Então vejam aí uma obra desta exposição de 1917 de Anita Malfatti. O Homem Amarelo, um óleo sobre tela, ela pintou entre 1915 e 1916, medindo 61 centímetros por 51 centímetros a tela. E aí ao lado, o grande crítico da pintora e do movimento modernista, dessas ideias modernistas que já estavam brotando sementes no Brasil, um grande escritor brasileiro também, Monteiro Lobato. Vamos separar o homem da obra, não é verdade? E em 1919, Manuel Bandeira publica Carnaval, apresentando versos livres. Olha, Carnaval é um livro de poemas que ele publicou, apresentando versos livres. O que são versos livres? Na poesia, os versos livres, também chamados de versos irregulares, não utilizam os esquemas métricos e podem dispensar ou não o uso das rimas ou qualquer outro padrão formal. Então, a metrificação existente no parnasianismo, Bandeira, em alguns de seus poemas, no seu livro de poemas Carnaval, ele os fez com versos livres. Não tinha esquema métrico e dispensou em alguns o uso das rimas ou qualquer outro padrão que fosse formal. Ele fugia da formalidade. Preocupou-se tão somente com o ritmo, com a unidade semântica, com a musicalidade natural da fala e leitura. E em 1921, durante festa no Palácio Trianon, em homenagem ao lançamento de As Máscaras, de Menotti del Picchia, Oswald de Andrade faz um discurso, declarando a chegada da Revolução Modernista em nosso país. Ocorrem exposições de quadros de Vicente do Rego Monteiro. Olha aqui, ele é recifense, pernambucano também, este grande pintor brasileiro, Vicente do Rego Monteiro. Ele fez exposições de quadros em Recife e no Rio de Janeiro, que exploravam a temática indígena. Aí ao lado, uma de suas obras, de 1921, Manioca, o Nascimento de Mani. Vejam que a temática é indígena. E também em 1921, houve uma mostra que apresenta desenhos e caricaturas de Cavalcante, denominada Fantoches da Meia-Noite, na cidade de São Paulo. Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Cândido Mota Filho e Mário de Andrade divulgam o modernismo em revistas e jornais. Então começa esse movimento a ser divulgado em revistas, jornais, exposições, como no caso aí a mostra de desenhos e caricaturas do grande artista plástico brasileiro Di Cavalcanti. E aí duas imagens de Di Cavalcanti. A primeira ele mais jovem, aos 20 anos, e a segunda ele já com mais idade. E ali aqueles coloridos são alguns desenhos e caricaturas que ele apresentou na mostra denominada Fantoches da Meia-Noite. Também em 1921, Mário de Andrade escreve a série Os Mestres do Passado, analisando esteticamente a poesia parnasiana que se encontrava no auge da consideração literária e manifesta a necessidade de superá-la, porque a sua missão já tinha sido cumprida. Então, Mário de Andrade escreveu essa série dizendo que a poesia parnasianismo já estava ultrapassado e que a vez agora era do modernismo. Então, houve também a publicação do artigo de Oswald de Andrade sobre os poemas de Mário de Andrade, intitulando-o O Meu Poeta Futurista. A partir disso, ainda que da recusa de Mário de Andrade em aceitar a denominação, a palavra futurismo passa a ser utilizada de forma indiscriminada para designar toda e qualquer manifestação de comportamento modernista, na maioria das vezes em tom pejorativo.
Vamos aqui olhar as imagens dos principais representantes da Semana de Arte Moderna na literatura, e grandes escritores, grandes poetas. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Ronald de Carvalho, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, Sérgio Millier e Manuel Bandeira, o nosso querido poeta e escritor Manuel Bandeira, pernambucano e recifense. E nas artes plásticas e músicas se destacaram como representantes Anita Malfatti, a pintora, Di Cavalcanti, também pintor, artista plástico, e Santa Rosa, também um pintor. E na música temos o maestro Heitor Villa-Lobos e a grande pianista Guiomar Novaes. Podemos dizer que a maior contribuição da Semana de Arte Moderna foi dar liberdade à arte brasileira, desprendendo-a da reprodução pouco criativa dos padrões europeus, e iniciar a construção de uma cultura essencialmente nacional. Seus efeitos e repercussões marcaram decisivamente a arte, a arquitetura e a cultura brasileira dos anos seguintes. A Semana de Arte Moderna causou uma revolução na cultura brasileira, onde jovens artistas, cansados da literatura inspirada nas escolas europeias e de caráter burguês, puderam mostrar o que estavam produzindo de novo no país. E aqui ao lado, o cartaz do último dia da Semana de Arte Moderna, com a apresentação do grande maestro compositor Villa-Lobos. Um dos principais eventos na Semana de Arte Moderna foi a leitura do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. A obra critica duramente a estética e temas parnasianos e foi extremamente vaiada pelo público. O poema foi criado em 1918 e publicado em 1919 no livro Carnaval. Os versos fazem uma sátira ao movimento parnasiano que precedeu o modernismo. Os Sapos tornou-se um clássico da poesia moderna brasileira, citado em todos os livros didáticos sobre literatura brasileira do século XX. E aí está o nosso grande poeta e escritor Manuel Bandeira, aqui nordestino, pernambucano e recifense, na caricatura de Machado. Machado fez esta caricatura muito irreverente de Manuel Bandeira. E ali os sapinhos para representar o seu poema Os Sapos. Então vamos lá, vamos efetuar a leitura do poema Os Sapos de Manuel Bandeira, que na época a leitura foi vaiada, o povo xingou, ninguém gostou, olha, porque fugia aos padrões, aos gostos, né? Aos gostos da época, da sociedade da época. Então vamos lá, leitura do poema Os Sapos de Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então, vocês viram aí a leitura do poema Os Sapos, de autoria de Manuel Bandeira.
Agora, uma análise deste poema. A análise a seguir é de autoria de Rebecca Fuchs, doutora em estudos da cultura. Manuel Bandeira, no poema Os Sapos, ele consegue reproduzir as características essenciais defendidas pelos parnasianos. Trata-se, portanto, de um poema que carrega métrica regular e preocupação com a sonoridade, imitações que, neste caso, estão a serviço da rejeição à poesia parnasiana. O poema segue um esquema de rimas AB, sendo destoante apenas o último terceto. Em termos de estrutura, Os Sapos é construído a partir de redondilhas menores. Os versos trabalham com a ironia e com a paródia, a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Os versos de Manuel Bandeira são metalinguísticos, porque falam da própria poesia. A metalinguagem é a linguagem que fala da própria linguagem. Ou melhor, daquilo que a poesia não deveria ser. Os sapos refletem sobre o que supostamente é a arte e o bom poema. O que o diálogo imaginário entre os sapos produz é um exercício de reflexão sobre as normas de composição dos verbos. Os sapos mencionados, o boi, o tanoeiro, o pipa, são metáforas dos diferentes tipos de poetas. O sapo tanoeiro é um típico exemplar do poeta parnasiano, que destila as regras da composição. Para ele, a grande poesia é como um ofício de um joalheiro, há que se lapidar com precisão e paciência. Vejam aí, voltando às estrofes. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os iados. Brada é um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Então todos os sapos citados lá, pelo menos o boi, não todos, o boi, o tanoeiro e o pipa, são metáforas de diferentes tipos de poeta. São exemplares da poesia dos poetas parnasianos. O sapo cururu, por sua vez, é uma representação do poeta modernista. Então, o poeta modernista foi representado pelo sapo cururu, segundo Bandeira, que aspira por liberdade e reivindica a simplicidade e o uso de uma linguagem cotidiana. Quando entra em cena, ele apresenta-se com uma opinião divergente se comparada a todos os outros sapos. Não se pode deixar de lembrar também a semelhança do nome escolhido para o sapo modernista com a cantiga de roda Sapo Cururu. Os últimos dois versos do poema de Bandeira recuperam os dois primeiros versos da composição popular. Vejam a cantiga de roda Sapo Cururu. Sapo cururu da beira do rio, quando o sapo canta ao maninha, é que sente frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha ao maninha para o casamento. É uma música, né, que as criancinhas cantam. A gente, quando era criança, cantava. Então, Bandeira, através da paródia, ele critica a preocupação excessiva dos parnasianos com o aspecto formal da linguagem. Segundo um poeta e seus companheiros modernistas, esse estilo de poesia deveria ser ultrapassado. Outra característica importante do poema é a presença de fortes traços de humor. A própria circunstância instaurada, ou seja, sapos refletindo sobre os estilos de poesia, já é por si só hilariante, já é por si só engraçado. Tem humor. Não por acaso. Os sapos faz parte de um conjunto de criações que os modernistas batizaram de poema piada. A criação de Bandeira foi tão essencial para os modernistas que Sérgio Buarque de Holanda chegou a definir os sapos como o hino nacional do modernismo. Nas estrofes de Bandeira, contudo, vemos aquilo que o poema não deve ser, embora os novos rumos ainda não estejam propriamente sugeridos nos versos, né? Porque ele ainda faz uma métrica lá para ainda estar um pouquinho atrelado ao estilo do parnasianismo. Mas já há uma total ruptura, assim, ou pelo menos uma visão de ruptura com os estilos clássicos, né? Tendendo muito mais para um estilo mais moderno, com a linguagem menos formal. Muito bem, então chegamos ao fim de mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase de EJA. Hoje nós estudamos a Semana de Arte Moderna de 1922, um marco na literatura nacional.
Muito obrigado pela sua atenção, que o professor Aldo Cunha se despede de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!